Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, como nós podemos te agradecer pelo teu amor que é tão grande por cada um de nós que somos tão pecadores. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, continua nos amando, continua nos acolhendo, nos ajudando e nos abençoando. Abençoa agora o meditar da Tua Santa Palavra, que em nossos corações aumente a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 18 a 20, que diz assim: Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, certa vez vi uma reportagem de uma criança que nunca tinha ouvido um som e com um aparelho conseguiu ouvir pela primeira vez um som. E o primeiro som que essa criança ouviu foi a voz de sua mãe. Ela ficou extremamente maravilhada e feliz. Eu imagino como deve ser a alegria de uma pessoa que não enxergava e pelo avanço da ciência consegue ver pela primeira vez. Antes essa pessoa só podia imaginar o que as pessoas contavam para ela sobre o mundo. Quando ela enxerga esse mundo lindo e maravilhoso, ela deve ficar espantada. Deve ser uma sensação indescritivelmente maravilhosa. O apóstolo Paulo fala hoje sobre isso. Ele diz assim: peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Desde a queda em pecados, a escuridão dos pecados e da condenação eterna no inferno tomaram conta do mundo, da vida e do coração de todos os seres humanos. Esta escuridão eterna dos pecados e da condenação é chamada na Bíblia de morte. Romanos 5,12 diz: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana porque todos pecaram. A escuridão espiritual provocou uma cegueira nos seres humanos que os impedia de ver o amor de Deus por eles. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz, morreu, ressuscitou e subiu aos céus para acabar com a cegueira e a escuridão espiritual que pesava nas vidas de todos os seres humanos. Com sua morte e ressurreição, Jesus acendeu a luz da salvação em nossas vidas e corações e nos deu a certeza do perdão dos pecados, da vida e da salvação eterna para todos os que creem nele como seu Senhor e Salvador e vivem uma vida consagrada e dedicada a Cristo, sua palavra, oração, igreja e segundo os 10 mandamentos. Jesus diz assim em João 8,12: Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Paulo ora a Deus para que pela fé em Cristo os cristãos de Éfeso e nós também, junto com todas as pessoas deste mundo, vejamos a luz da salvação em Cristo e vivamos nesta luz. Isaías 9,2 diz assim sobre a vinda de Cristo, a luz do mundo: o povo que andava na escuridão viu uma forte luz, a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Pensando na transformação na vida dos seres humanos com a vinda do Salvador Jesus, Isaías 35, 4 a 6 retrata a sua
vinda e o que Jesus fez por nós na cruz assim. Não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar, Ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão e os surdos ouvirão, os aleijados pularão de alegria e dançarão, e os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pelas terras secas. O sacerdote Zacarias, no Novo Testamento, em Lucas 1, 78 e 79, fala assim da vinda de Jesus ao mundo: pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso, Ele fará brilhar sobre nós a sua luz, e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. Paulo então ora para que os cristãos de Éfeso reconheçam cada vez mais que a presença de Jesus em suas vidas é que dá a luz da fé, da esperança, do amor, da alegria e da paz para eles. Paulo ora para que os cristãos tivessem cada vez mais conhecimento da palavra de Deus, para que essa palavra de Deus faça com que a luz de Cristo brilhasse cada vez mais nos seus corações e vidas. Paulo diz assim: e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que Ele prometeu ao seu povo e como é grande o seu poder que age em nós os que cremos nele. Somente a pessoa que vive uma vida de fé em Cristo, comprometida com a palavra de Deus, a oração, a igreja, e vivenciando o que diz a palavra de Deus em sua vida, pode compreender e receber as bênçãos maravilhosas que Deus dá aos que estão na fé em Cristo. O cristão vive neste mundo, mas ele também vive na fé e na esperança da vida eterna nos céus que ele receberá após a sua morte. Nós somos diferentes do mundo porque na fé em Cristo os nossos valores e princípios são regidos pela palavra de Deus e não pelo que o mundo fala e ensina. Nós queremos servir e adorar a Cristo com as nossas vidas, porque sabemos que a nossa vida pertence a Cristo e a nossa felicidade está em estar sempre na presença de Jesus, adorando, honrando e servindo-o, como faremos um dia lá nos céus. Quando uma pessoa é feita cristã, tem a sua vida radicalmente mudada, como um cego que passa a enxergar. Vemos que o sentido da nossa vida não está mais em coisas materiais deste mundo, mas está em Cristo, na sua palavra, na oração, na igreja e no levar a salvação para as pessoas deste mundo. Enquanto o mundo todo só se preocupa com dinheiro e bens materiais e prazeres pecaminosos, nós cristãos nos preocupamos em viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a sua palavra, porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos as pessoas como nós mesmos. Assim, a vida do cristão é infinitamente mais feliz do que a vida das pessoas que não têm fé. A presença de Jesus em nossas vidas preenche o vazio existencial que existe no coração de todos os seres humanos, que é justamente a falta de Deus na vida das pessoas. Quanto mais perto da palavra de Deus, da oração e da igreja, mais a luz da fé em Cristo brilha em nossos corações e vidas. Estimado irmão e irmã, o mundo é retratado na Bíblia como estando na escuridão dos pecados e da condenação eterna no inferno por causa dos pecados. Em você, em mim e nos cristãos do mundo brilhou a luz da salvação em Cristo pela fé. Que a luz da fé em Cristo brilhe cada vez mais em sua vida, na vida de sua família, para que as pessoas que estão ao seu redor vejam e sintam como é maravilhoso crer em Cristo como nosso Senhor e Salvador e ter a certeza do perdão dos pecados, da vida e da salvação eterna. Que a presença de Jesus em sua vida e na sua família seja o motivo da sua alegria, da sua paz, do amor e da esperança alegre de que um dia estaremos com Cristo no céu, que é incomparavelmente melhor. No Evangelho de João, capítulo 1, falando de Jesus como o Verbo de Deus, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque a luz de Cristo resplandeceu em nossos corações, em nossas vidas, em nossas famílias. Que esta luz da salvação em Cristo brilhe cada vez mais em nós, nos dando alegria, paz, amor, esperança, fé. Que nós possamos também transmitir esta alegria da salvação para as pessoas que encontrarmos. Que nós possamos viver na alegria da salvação, vivendo uma vida santa, bonita e agradável a Ti, segundo a Tua santa palavra. Que nós possamos saber que o Senhor está sempre conosco, e é isso que enche a nossa vida de alegria e de paz. Ó Deus, fica conosco, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.